No EndNote, você tem aqui no menu a opção Formato. No formato, você tem o plugin. Aqui você consegue clicar. Qual é a atenção que você tem que ter aqui? Basicamente se você tem um computador Windows ou Macintosh. Você vai fazer a opção de download para esse tipo de computador. No meu caso é o Windows, eu faço download para Windows. Ele vai baixar. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui na barrinha EndNote Plugin, você consegue ver aqui o X. Vocês conseguem ver? Tá aparecendo. Vocês vão clicar nele. Não sei se aparece agora, deseja permitir que este aplicativo faça alterações? Isso não aparece, aparece? Não, isso não. Tá. É seguir, gente, dá sim e seguir. Eu não vou instalar porque eu já tenho ele instalado. Vai fazer a instalação e o que vai acontecer? No Word, agora eu vou postar o Word. Só um momentinho, porque... Espera aí. Agora eu tenho que postar aqui o Word. Como é que eu faço para postar o Word, gente? Aqui, apareceu. Todo mundo está vendo meu Word aí? Foi, tá certinho. Tá? Lá no finalzinho você tem página inicial, inserir, exibição. Eu tenho o Zotero e tenho no final a minha última caixinha aqui, é EndNote X9, é a última versão do EndNote. Depois que você instalar, dê preferência a fazer essa instalação com o Word fechado. Abre o Word e já vai aparecer automaticamente. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos sincronizar o EndNote, que está na web, está no navegador, está na nuvem, com o meu Word que está instalado na minha máquina. Então, para que eu possa fazer isso, eu venho aqui, em Preferências. Todo mundo vendo? Preferências? Sim. Lá no finalzinho você tem aqui, Aplicação. Só que a versão que eu tenho aqui na aplicação é EndNote. Vocês precisam trocar para EndNote Online, que é a versão que a gente está ensinando para vocês. Por que tem EndNote e EndNote Online? Porque existem duas versões. O que a gente está ensinando é o EndNote Web, online, mas existe uma versão desktop. Essa versão tem que ser adquirida com a Clarivate, é paga em dólar, entendeu? Na verdade, é uma opção interessante, mas que é interessante para quem está fazendo revisão sistemática. Essa aqui serve muito bem. É mais em relação ao conjunto, a gerenciamento, porque o EndNote em si, se a gente estiver falando de vários artigos, e aí a gente tem artigos duplicados nas pastas, ele não consegue diferenciar. Tá? Então, em termos de gerenciamento, o EndNote desktop é melhor. Mas para que eu possa sincronizar, então, essa atenção vocês precisam ter. Eu estou na minha máquina, aqui, com um Word instalado, tem que ser o Word, e eu preciso sincronizar uma nuvem, que é o EndNote, com a minha máquina. Para isso, eu tenho que ter aqui a aplicação que é EndNote Online, o endereço já aparece para mim, o que eu vou fazer aqui é colocar o meu login. Exatamente o login que vocês criaram, endereço de e-mail. Vocês vão entrar com o mesmo login, senha, password aqui no Word. A partir desse momento, você dá OK. Ele vai buscar. Ele está indo buscar as referências. Ele está fazendo aqui a navegação. Atualizou os estilos. Já apareceu aqui os estilos para mim. O que eu preciso fazer agora? Escrever. Vou escrever. E vamos embora. Agora eu quero citar. Eu não tenho a menor ideia do que tem no meu login de EndNote. Aqui no Insert Citation, nesse botão, Insert Citation. Então, eu vou inserir uma citação.
Eu vou buscar aqui, vamos ver se tem um Silva no meu conjunto de referências. Não tem. Nem sei se tem alguma coisa, gente. Só um momentinho. EndNote. Tem algumas coisinhas aqui, peraí. Anderson. Na verdade, eu não tenho referência nenhuma. Vamos ver se vai dar certo. Por que eu não estou conseguindo? Eu não tenho referência. As referências que eu tenho no meu EndNote são referências dos conjuntos que a Vanessa compartilhou comigo. Então, eu vou fazer aqui rapidinho uma busquinha. Vou colocar o material na minha... Pior que o PubMed a gente não está conseguindo, né? Então tem que ser BVS. Só um momento, gente. Todo mundo vendo? Abreu. É o autor. Obviamente, a gente tem que pensar o seguinte: eu estou com o meu artigo ou no computador, ou em papel, eu achei a citação que eu quero, eu já escrevi a minha citação, agora eu só quero citar. Então, apareceu o Abreu aqui, a gente só tem um trabalho com Abreu. Eu clico, na verdade, aqui eu tenho um, mas se eu tivesse vários, eu poderia selecionar um e inserir, ó, insert. O formato que eu tenho aqui é um formato, um estilo AAG Style Guide. Ele não tem formato algum. Então, eu vou alterar, não sei o que ele fez aqui, para autor data. Eu já vou incluir aqui o autor data. Aí ele muda, ó. Estão observando? Eu vou inserir também a Vancouver. Vou botar a ordem de citação, ok. Vou colocar Vancouver. Você tem vários formatos de revista, então... Você clicou onde? Eu não peguei onde você clicou para poder fazer essa modificação ali no estilo. Aqui em cima, ó, lá em cima, a gente está no menu do EndNote. Aí você tem Insert Citation, Go to EndNote, Edit Citação, e aqui você tem Style, ó, estilo. Perfeito. Aí você tem, agora, que eu incluí, o estilo ABNT autor data, você tem o estilo ABNT ordem de citação e tem Vancouver. Mas se você quiser mandar para uma revista específica, internacional, aqui em geral são revistas internacionais. Entendeu? Você pode escolher aqui. Eu gosto, para fazer Vancouver, eu gosto de usar a JAMA, porque a JAMA ela fica númerozinho em caixa alta. Então, a maioria das revistas internacionais, ela usa o estilo Vancouver com alguma adaptação. Aqui no Brasil também, as revistas brasileiras fazem a mesma coisa. Usa porque a Vancouver é um estilo para revistas da área da saúde. Então, aqui, ó, a JAMA agora faz parte. É só para vocês terem noção de que o conjunto de estilos que aparece aqui, na verdade, são os que você adiciona. Ele não vai sair, tá? Quando eu escolhi a JAMA, percebeu que aqui, ó, o número 1, ele ficou subscrito? Sim, sim. E o que acontece?
o Abreu, ele está imediatamente ao texto. Isso porque eu só tenho uma página. Agora, se eu tiver 100 páginas, ele vai jogar sempre o entendimento, a configuração do EndNote, é jogar para o final do documento, inclusive no final de anexo, apêndice. Ele não entende que a referência vem antes de anexo e apêndice, entendeu? Mas você não precisa se preocupar com isso, é só você depois copiar para o lugar certo, entendeu? Então, aqui, basicamente, o que você tem que fazer é escrever e deixar para lá aquela questão de ter que eu ponho em caixa alta, subscrito. Não. Você verifica para onde você está enviando. É a minha tese, é a minha dissertação. A norma é a BNT. Agora, algumas universidades permitem Vancouver. A área da saúde deveria permitir os dois, porque aí você se adianta, né? Nem todo mundo conhece e nem todo mundo se dá bem com tecnologia. Então, por esse motivo, eu acho que as pessoas têm que fazer a normatização. Porém, a forma como vai fazer isso, o estilo, eu acho que é o menos importante. Apesar da gente ter a BNT, que é nacional. Mas, assim, o EndNote, ele facilita nesse sentido. Você tem aqui o número 1, que é a nossa primeira referência. E aí, ela vai estar sempre no final do texto, do documento. Ok. Só que agora, isso já aconteceu, isso vive acontecendo, eu preciso entrar com uma referência aqui, ó, bem lá no início. E aí eu vou colocar aqui. Neonatal. Aí eu vou escolher, perceberam aqui, ó, essa referência do Guimarães, o título está todo em caixa alta. Isso não está correto para a BNT. Enquanto norma, você não pode ter um título em caixa alta. Só que como ele está cadastrado assim no seu EndNote, ele vai entrar assim na sua referência e vai te prejudicar na hora que forem avaliar o seu trabalho nesse sentido. Então, o que você faz? Da forma como a Vanessa mostrou, você vai lá no EndNote Web e faz a alteração. Porém, o que é importante a gente perceber agora, nesse momento? Que o Guimarães passou a ser a primeira referência. Você não precisa mais se preocupar de tirar de um lugar e pôr para outro. O EndNote vai fazer isso para você. Da mesma forma que eu quero aqui, juntinho com a Abreu, está meio confuso aqui, porque essa referência está cortada, me parece. Na verdade, está entrando o título em português e inglês. Entendeu? Esses probleminhas assim, vocês têm que corrigir. Ó. Esse título aqui, ó, é um documento só, número 1. Só que ele está dentro do EndNote em português, o título em português e inglês. E tem ali uma caixa alta. Estão percebendo? Português, inglês e espanhol. Na verdade, é isso. Português, inglês e espanhol e que é o português, está em caixa alta. Entendeu? Então, isso vai causar problemas para vocês lá, aqui no Word, aqui na referência. Ok. Aí eu quero juntar com o Abreu uma outra referência. Deixo aqui o cursor coladinho no 2, venho aqui e vou escolher agora o Fonseca, inserir. Ele mesmo faz o vírgula, só que eu acho que é por conta do... Deixa eu dar um espaço aqui. Ó, ele faz 2,3. Vou continuar, tá? Como eu coloquei 3 referências, ele colocou 2, hífenzinho 4. Então, você também não precisa se preocupar com isso. Ele mesmo vai ordenar, a norma é essa. Quando você tem 2, 3, você bota 2,3. Quando você tem de 2 a 4, você tem que colocar um if, 2 a 5, 2 a 6. Mesmo que na sequência, na verdade eu não preciso colocar, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu escolho um outro. Acho que esse não foi ainda. Não. Eu queria, na verdade, mostrar, porque tem casos que ele vai colocar uma vírgula. Teria que ser um 10, uma outra referência aqui, entendeu? Ele vai colocar 2 hífen 5, vai colocar uma vírgula 10. Porque lá na frente apareceu o 10, você trouxe o 10 aqui também, entendeu? Então, aqui, na verdade, basicamente, o que você tem que fazer é integrar e buscar o estilo, buscar a citação, inserir no seu documento, e você vai trocando de acordo com a sua necessidade. A BNT autor data, a gente já teve problema com a BNT autor data,
E olha que bagunça, hein? É porque eu teria que ter um texto compreensível aqui. Mas vocês conseguem perceber que agora é autor data, ó? Ó. Ó, Guimarães, ponto e vírgula, Santos, ponto e vírgula, Silva, ponto e vírgula, Cristófel. Et al, vírgula, 2019. Está até correto em relação à BNT Nova, não é isso, Vanessa? Não, tá não, Eliana. A BNT Nova é um autor. Não, são acho que 5. Todos? Eu não lembro agora, são 5 ou 6 autores na BNT Nova, mas eles não estão seguindo a BNT Nova, não. Isso aí foi a Débora que falou, eu vi num desses treinamentos recentes. Então, tá. Então, assim, vocês têm que verificar isso também, porque eu tenho a impressão que ou você coloca. A Vanessa falando 6, eu lembro de todos ou um. O primeiro é tchau. Aí tem que verificar, isso tem que bater. Por quê? Depois de você fazer todo o seu trabalho, citar tudo, já alterou o que tinha que alterar, no final do seu trabalho, e até para o envio para o seu orientador, recomenda-se que você faça aqui uma conversão. Porque o seu documento ele está integrado com um outro organismo que é online, que é o EndNote. Então, o que acontece? Pode acontecer, a gente tem alguns relatos de pessoas que dizem assim, meu documento virou uma sopa de letrinhas. Isso acontece porque a internet deu um probleminha, ficou um pouco lenta, caiu, o documento se desconfigurou. Calmamente, fecha tudo e abre novamente, porque, na verdade, é uma configuração. Para que o EndNote possa, o tempo todo, fazer uma alteração de autor-data para citação, ele altera de um para o outro. Para que ele possa fazer isso, ó, na ordem de citação, ele já aparece diferente para a BNT, ó, 2, 3, 4, 5. Ele tem uma configuração por baixo. Quando a Vanessa fala para a gente aquela exportação, né, aquele formato de... A gente não consegue fazer porque a gente não consegue configurar a referência para entrar aqui manualmente. Então, assim, ter essa atenção. E aí, no final, ou com essa possibilidade, você deve salvar o seu arquivo original, fazer uma cópia do seu artigo original. A cópia, você vai fazer uma conversão. Aqui no Convert Citation, você vai no Convert to Play Text. E aqui você vai tornar esse documento offline. Você vai tirar ele do link com o EndNote. Quando você fizer isso, aí, Camila, você consegue, ele está te perguntando, ele quer ter certeza, você quer desvincular? A partir do momento que eu fizer isso, ele não vai mais entender as minhas citações. Por isso que a gente diz, você vai deixar a sua tese, o seu artigo, uma versão que é a sua versão original, vai fazer a cópia e a cópia você converte. Se der tudo certo na defesa e aí não tem alteração, você segue. Se não, se você tiver que fazer alterações, você vai para o original, porque o original continua vinculado ao EndNote. Esse aqui é possível sim. Ah, tá. Mas eu preciso inserir referências que eu não consigo entrar, eu não entendi como entrar no EndNote. Eu não consigo resolver. Quando você tornar offline, Camila, você vai poder fazer isso. Ele pede para salvar, eu não vou fazer. Depois que você tornar o documento offline, ele vai permitir que você venha aqui e faça a sua referência manual, inclua a referência manual, texto também, mas por uma questão de controle, para você não ter problemas em relação ao uso do EndNote, o ideal é que você só faça isso depois, e sempre na versão 2, numa segunda versão, que é a versão que você não tem problema, ela vai para o lixo, entendeu? Então, assim, importante ter atenção a isso. Basicamente, assim, o que eu acho que precisa ser visto é isso. O Go to EndNote, ele vai pedir o link direto. Se você clicar aqui, ele vai lá para o navegador. Supondo que você esteja aqui no Word e não entrou na internet, mas você quer entrar no EndNote. Você clica aqui e ele vai te levar. Tá? Eu não vou fazer, porque a gente já fez a navegação no EndNote. Você pode exportar do EndNote para outros gerenciadores, como a Vanessa já colocou. Tá? Aqui no Update Citações, na verdade, você consegue fazer o update dos estilos. É isso, né, Vanessa?
Isso sim. Faz É um o update o dos update dos estilos. estilos. Porque, Não, na mas ele faz verdade, um update também, se você fez alguma alteração lá na sua referência lá no web, acertou alguma coisa, quando você faz isso. update, ele atualiza também. Na verdade, assim, aqui você está na sua máquina, ele vai buscar. Mas é exatamente isso. Se você percebeu que a referência está em caixa alta e está com problemas, você faz o acerto, você tem que ir lá acertar. Na verdade, quando você puxar uma nova referência, ele já faz atualização. Mas se você não está puxando uma referência naquele momento, você só estava só acertando, você vem aqui update e vai dar tudo certo. Vai atualizar. Eu acho que é isso, né, Vanessa? Sim, Basicamente isso, né, o plugin. É Qual é a isso. dúvida que a gente tem? A Kátia queria que você explicasse de novo essa questão do plain test, como quando Sim. você, enfim, tira, né, Kátia, desabilita. então, Kátia, o que acontece? A gente tem aqui, ó, quando eu venho em preferências e eu faço a aplicação do EndNote no meu Word, você vê que o EndNote é online, tá vendo? O EndNote é online. O meu Word está na minha máquina. Então, o que Perfeito. eu faço? Eu faço uma sincronização. Com o meu login, eu sincronizei. O que acontece? Para que eu possa fazer algumas alterações, por exemplo, antes a gente tinha um problema que era a referência entrar em caixa baixa. A referência BNT autor data, por muito tempo, quando a gente fazia inserção aqui, ela aparecia em caixa baixa, dentro do parênteses. Dentro do parênteses é caixa alta. Fora do parênteses é caixa baixa. É assim que se faz em relação à citação no texto. Então, antes a gente tinha Abreu aqui dentro de parênteses em caixa baixa. Não adiantava a gente fazer essa alteração, ele deixava a gente fazer. Estou explicando só para a gente. Só que quando eu fizer a próxima inserção aqui de qualquer coisa, ó, inserir. Acho que ele vai inserir no meio da referência, fiz besteira. Volta. Volta. Aqui, ó. Quando eu inserir a próxima, vamos lá ver se vai dar certo. Pelo menos era assim. Ó, o Abreu voltou para a caixa alta. Como você está online, depende das suas alterações manuais. Tudo, olha, quando você clica na referência, vê que ela fica cinza? Ela é um link. É um link dentro do seu texto, no Word. Então, o que você precisa fazer quando você tem a necessidade, o EndNote não resolveu algumas questões, ou porque acontece, se você mandar o seu documento que tem links de referência para o seu orientador ou para uma pessoa que vai ler o seu trabalho, acontece de desconfigurar o documento por alguma questão lá no computador da pessoa, como existem esses links. Isso já aconteceu comigo, algumas experiências em relação a isso. Então, para que você não tenha esse problema, seu orientador pode não usar o EndNote, não tem a menor noção disso, o que você faz? Você desvincula, tira a sincronização. Só que quando você faz essa desvinculação, você realmente tira. Você não consegue mais voltar a citar no documento desvinculado. Por isso a gente diz para você, tenha o documento original e salva uma cópia. Essa cópia, você vai fazer a conversão. Aí você vem aqui, ó, nesse ícone, Convert Citation. Foi aí que eu me perdi. Convert Citation, você tem o Convert to Play Text. Convert to Play Text. Clicou, ele faz aqui um questionamento se você realmente gostaria de continuar a salvar esse documento. Porque ele sabe que ele vai desvincular. Aí você vai dizer que sim. Yes. Isso. Ele cria 2 arquivos, não cria? Ele cria 2 arquivos. Entendeu? Certo. Aí, ele já até jogou o primeiro título aí, o escrever. Eu vou jogar na minha área de trabalho. Ó, tá vendo que não fica mais preto? Sai o cinza. Sai o cinza, desvinculou. Entendeu? Aí, na verdade, o que acontece? Se a gente tem a possibilidade do EndNote, eu posso recomeçar. Entendeu? Mas eu não consigo, na verdade, se eu estiver querendo continuar a minha numeração Vancouver, ele não vai mais entender que tem um vínculo, ele vai começar do 1.
E é esse arquivo de cópia que eu devo mandar para o meu orientador ou para quem quiser ver, para não dar essa coisa de desvinculação. Exatamente. A cópia que você salvou, que você desvinculou e que você acertou, é essa que você vai mandar. A mesma coisa também, quando a Vanessa fala lá, eu acho que eu não tenho uma duplicação nesse conjunto, tem um conjunto muito pequeno aqui. Mas quando você tem, por exemplo, 2 documentos, Abreu, é o mesmo. Só que você pesquisou, de repente você pesquisou por Abreu, no primeiro. Aí depois você colocou o artigo, aquele artigo, Vivências. Aí você pesquisou de novo, Vivências. O Vivências é do Araújo, entendeu? Não, o Abreu aqui é o Triagem Neonatal. Aí você pegou a mesma referência, você, na verdade, tem 2 referências duplicadas, como é que você vai saber? Vai aparecer naquele momento. Um pode estar em inglês e o outro em português. Aí o que vai acontecer? Você vai ter 2 referências iguais, só que com números diferentes. E às vezes demora muito para você perceber isso, tá? Então, o cuidado em relação às duplicações é isso. É que você, na hora que você está escrevendo, às vezes você não tem tempo de perceber que a referência que você está citando, ela está duplicada. Você quer excluir uma citação, não é isso? É a Jéssica que perguntou. Mas, olha só, por que você quer fazer a exclusão da citação no Edit Citation? Não, ela perguntou se era só excluir, deletar, ou se havia outra possibilidade. Eu comentei com ela que no Edit Citation dá para fazer, porque é onde dá para a gente organizar. Então, por exemplo, às vezes você tem uma citação blocada, eu acho que acaba sendo a melhor opção aí. Aí se você clicar no Edit, remover citação. Você pode remover a citação aqui, tá? Se blocada que você fala é essas 2 referências iguais? Não, essa blocada, às vezes você tem, nesse exemplo que você está aí não tá, mas às vezes você tem assim, de 2 a 5, né, a referência. Sim. Então aí você tem uma blocada para você excluir assim. Deixa eu colocar aqui. Tá. Agora aqui, eu tenho que saber quem é a minha referência, né? Para que eu possa fazer a exclusão. Eu não sei aqui quem é. Eu tenho 3, 4, 5 e 6. Então, como elas estão juntas aqui, são essas aqui. Eu vou tirar aqui Fonseca, remover a citação. Ok. 6. Entendeu? Então, só ter essa atenção, porque no caso de números, você tem que saber exatamente quem é o seu artigo. Percebeu que lá no Edit, ele aparece, as referências que estão juntas, aparecem juntas. Aqui, na verdade, ele te dá a possibilidade de inverter a ordem também, né? Ele te dá essa possibilidade. Sim, dá sim. Aqui, vamos ver se vai fazer. Não foi. Não, mas aí você tem que olhar lá embaixo, nas referências lá, os autores, lá no final. O Fonseca ainda está aparecendo aí. O Fonseca foi o que a gente tirou? Foi, né? Foi. Mas ele nem é desse aí, porque ele é número 2. É porque tinha 2 Fonsecas. Tá. Obrigado. Que a gente pipoca a beça nessas aulas, tá? A confusão acontece. Beleza. Me ajuda, Vanessa. Mais o que aqui? Acho que é isso, Eliana. Aí, se você clicar nessa setinha aí, onde está escrito bibliógrafo, embaixo, isso, dá para alterar o formato da referência. Formato não, estilo bibliográfico não, em layout, trocar fonte. Sim, isso é importante, porque você está escrevendo em Times, que é recomendação, Arial, que é recomendação, e o tamanho da letra também, né? Dá para trocar Aí você pode vir aqui e fazer essa troca, importantíssimo. Times. Ok. Isso é uma coisa que a gente pouco faz, assim, então perde o ritmo. Eu acho que aqui é isso. Na verdade, é muito simples, né? O cuidado em relação às referências estarem corretas, não estarem duplicadas, e escrever e citar. Insert citation, sempre com cuidado. A gente não consegue, na verdade, fazer citação de vários
Pelo menos conseguem, Vanessa. Oxi. Ó, Que Nunca viu, tu já viu? Não. Nunca vi, tá, gente? Tô aprendendo agora. Então, consigo fazer Araújo Fonseca. Tá bom, vou fazer o Rocha, que eu acho que eu não fiz. Rocha e Abreu. Vou colocar ali, ele tá lá no final da primeira linha. Olha que luxo, que ótimo. Então dá para marcar mais de uma referência ao mesmo tempo. E o que a gente usa sempre, em geral, para fazer a marcação de uma referência e outra referência? É o CTRL. Então, se você pressiona o CTRL aqui, marca as referências, olha que bacana, olha que show. Marquei 4, vou inserir. Ele aqui, na verdade, ele já tinha o 3 e o 4, então ele fez aqui o 2 volta novamente, porque eu inseri o 2 também. O 3, ele já reorganizou, entendeu? Por que aparece 3 aqui? Porque você citou a mesma referência nos dois lugares, por isso que aparece. Então, esse trabalho você não precisa mais ter preocupação em relação a isso. Isso aqui é super, olha... E aí você muda o estilo, e aí cada estilo fica de uma forma. Você vê que na autor data ele aparece quebrado, aparece as 3 línguas. Então, essas questões que vocês precisam ter atenção. Em relação ao EndNote, a gente tem que entender que o EndNote gerencia referências. Por isso que a Vanessa ensina a fazer o upload de PDF do artigo. Recuperei o artigo, quero guardar na nuvem, levo para o EndNote. Alguns artigos podem ter link, então você vai ser direcionado para o link da Cielo, de uma revista que tenha acesso eletrônico. Ok. A gente usa o EndNote até tirar as duplicações. Aí, porque a gente vai entrar no Raya agora e vocês vão me perguntar, mas por que a gente não exporta diretamente para o Raya? A gente vai tentar ver isso agora. Tá? Então, primeiro eu uso o EndNote, que é para gerenciar as referências, e depois eu exporto do EndNote. Aí eu vou precisar estar no EndNote. Tenho que ir no EndNote aqui. E no EndNote, só para mostrar novamente. Então, eu trabalhei, eu já fiz tudo em relação ao meu arquivo. O que eu quero? Pensando numa revisão sistemática, pensando numa revisão integrativa. Eu já terminei o meu trabalho de exportação, importação no EndNote. Já organizei as minhas pastas, já tirei as duplicatas. Posso fazer o acerto nesse momento? Talvez sim, talvez não. Porque esse momento do Word, ele vai vir depois, com seus documentos selecionados. Ele não vem antes, ele vem depois, lá no final. Entendeu? Primeiro você seleciona as referências, para depois você usar o Word. Então, hoje a gente tem um aplicativo, um software online, gratuito, chamado Raya. O EndNote, ele vai nos ajudar na compilação. Então, exporto, importo, tiro duplicatas. Feito isso, eu posso preservar as pastinhas por nome de base de dados, de portais, e trazer para o Raya. Por quê? A finalidade desse aplicativo é, na verdade, fazer a seleção, colaborar, ajudar, apoiar, enfim, a forma como cada um vê, na seleção. Por quê? A gente precisa buscar e precisa selecionar pensando numa revisão, mas pensando também num trabalho. A lógica é, mesmo que você não faça uma busca abrangente, como a Vanessa mostrou rapidamente, em função das exportações, mas que seja para um trabalho de evento. Você vai pegar um conjunto de documentos e terá que fazer a seleção. Tá? No caso do Raya, eu acho mais pertinente se você estiver fazendo uma revisão integrativa, uma revisão de escopo, uma revisão sistemática, muito mais para a revisão sistemática que exige que tenham 2 avaliadores com um possível terceiro avaliador. Por quê? Porque a seleção
esse trabalho, o trabalho de revisão sistemática, não é um trabalho sozinho, é um trabalho de equipe. O bibliotecário é um participante, o estatístico é um participante, e as expertises também são participantes. Então, assim, essas revisões sistemáticas que a gente... Revisão sistemática, eu acho que, como o método é muito parecido, eu acho que valeria também, por conta de você manter a imparcialidade, que você também tivesse mais de um avaliador no seu trabalho de revisão. Mas que seja, então, um artigo, não é a tese, não é porque a gente já tem hoje tese e dissertações nesse formato de revisão. Principalmente em tempos de Covid, muita gente não está podendo ir para campo fazer as pesquisas, então estão optando por revisão. Tá? Então, o RAIA é para isso, para a seleção. No final do RAIA, a gente vai poder exportar o que foi selecionado e levar de volta para o EndNote. Então, o que a gente pode fazer? A seleção a gente faz aqui, no final a gente exporta o que ficou, que é muito mais interessante, e só leva para o EndNote, que aí você também não vai correr o risco de ter duplicações, o que interessa para você usar na sua citação. Para que você possa usar o RAIA, você tem que fazer aqui ele é gratuito, o endereço está aqui. Vou jogar aqui no chat. Ryan, aí no chat. Aí eu já tenho login, mas para quem não tem login, SIGAP. Aí você vai no SIGAP, ele é um pouquinho chato, você vai preencher todos os dados, ele vai te mandar um e-mail, aí depois que você clicar lá no e-mail, você volta aqui para botar a senha. Ele não te dá a opção de senha de imediato. Só depois que você recebe o e-mail é que ele te dá a opção de senha. Tá? Aí o título aqui, ele está falando mestre, doutora, professora, primeiro nome, último nome, organização, eu coloco certinho, FRJ, posição, o país, Brasil, aqui você pode colocar uma reação e vai clicar aqui, não sou robô, ele vai te mandar um e-mail, então atenção a isso. Depois que você receber o e-mail, não sei se tem alguém fazendo agora. Vou colocar aqui. Eu gosto de botar assim, Juliana Rosa. Na verdade, ele até já tem o cadastro das universidades. Você começa a escrever, ó, apareceu, Universidade do Rio de Janeiro. Aí você tem, alguém cadastrou a Universidade Federal do Rio de Janeiro com sigla e sem sigla. Você faz a opção que você achar melhor. Tá? E tem o FRJ puro também. Se você botar o FRJ, também vai vir. Eu vou jogar o FRJ. Todo mundo entendeu? Preenchimento. Foi mandado aqui, ó, mensagem de confirmação no e-mail. Vocês perceberam que ele não me pediu para botar senha? Ele não me pediu. Então, eu tenho que receber um e-mail e nesse e-mail... Agora eu tenho que entrar no e-mail, né? Como é que eu faço? Estão vendo aí? Sim. Entrei no e-mail. Eu sei que eu recebi o e-mail porque o meu celular pitou. Aqui, ó.
confirmação de inscrição. Aí, o que eu faço? Clico aqui no confirmar my account. Aí, ele joga lá para o EndNote. Eu cliquei para o Ryan. Cliquei, ele já me jogou para a página. O que eu tenho aqui? Password, confirmação de password. Eu estou fazendo essa senha junto com vocês. Eu não tenho esse login. Você vai colocar a senha que vocês gostam lá, preferência, né? Para não ficar aquele monte de senhas. Colocou a senha, confirma. Aí ele dá aqui umas instruções, né? Eu não sei se eu estou aceitando coisa ruim. Eu sei que eu estou aceitando. Já aceitei, já entrei. Eliana Rosa. Todo mundo conseguiu? Deu certo? Deu para acompanhar? Deu para acompanhar? Sim. Então, fizemos a conta. Estamos na conta do Ryan. Então, o Ryan, ele vem para o auxílio da seleção. A gente precisa selecionar aqui. Então, por que a gente indica? A gente vai entender por que a gente fala, faz a exclusão de duplicata no EndNote, depois aqui no Ryan você só vai fazer seleção mesmo. Então, você pode ter aqui uma revisão. Então, eu não tenho nenhuma revisão, todo mundo acabou de ver eu entrar com o meu login. Você pode ter quantas revisões você quiser. Eu vou fazer aqui a minha aqui. EndNote e Ryan. Ensino. Se você quiser colocar um resumo, enfim, é opcional. E você vai criar a primeira revisão. A revisão está criada, está aqui, ó. EndNote, Ryan, ensino. Se eu quiser voltar, ele já está me dando a opção de fazer a importação das referências, porque eu vou ter que exportar e importar novamente. Eu quero voltar para a lista de revisões. Voltei. Se eu quero entrar com uma segunda revisão, uma terceira revisão, eu posso ter quantas revisões eu quiser no Ryan. Elas são independentes. Então, eu posso ter uma segunda revisão aqui. Em cima. Aí eu vou aqui liciar o reviews, volto para todas as revisões. Ryan ensino, ele ordenou aqui pela última revisão que eu entrei. Então, a primeira aba são das revisões, as minhas revisões. Essas são as revisões da Eliana. Eu posso ter, para as minhas revisões, colaborador. Então, eu tenho uma outra conta aqui, que é a conta da Eliana Rosa. Vou acionar aqui, vamos ver se vai dar certo. Eita, deu ruim. Eu teria que sair dessa para que eu possa ver. Porque na outra conta, que é do Eliana Rosa, @HUCFF, a Vanessa já me inseriu como colaboradora. Então, vocês veriam a minha referência quando eu apareço. Porque aqui são revisões que você está colaborando. Então, não aparece para mim aqui. No meu outro login aparece. Então, na verdade, você tem as suas e tem as outras revisões de outros parceiros, de outros colegas que você, na verdade, é colaborador. Você também vai ser autor da revisão, mas ele aparece separado. Porque quem, na verdade, vai cadastrar é esse outro responsável. Assim como você tem aqui, na verdade, se você tem tradutor para a sua revisão, ele vai aparecer aqui também. E essas outras revisões, na verdade, são exemplos que eles colocam aqui. Na verdade, vem default em todos os logins. Eu não mexo nisso, não. Nunca mexi. Tá? Então, aqui em outras revisões, Ryan entrou errado. Eu posso entrar na revisão. Minha revisão está zerada. E aí eu tenho a primeira opção, que seria show, mostrar.
Mas eu tenho uma segunda que é invite, que eu posso colocar aqui. Vanessa tem, né? Tem, pode mandar para mim. Vanessa Mendonça vai ser minha colaboradora. Eu não tenho nenhum registro, tá? Eu não tenho nenhum registro, mas quando eu colocar, a Vanessa vai ver os mesmos registros, o mesmo conjunto, e vai poder colaborar selecionando a minha revisão. Invite. O que ele está fazendo? A Vanessa Mendonça, já sei. Será que é o C cedilha? Não, né, Vanessa? Tá com C cedilha? Tá com C cedilha. Sem C cedilha. Isso. Foi. Aí a Vanessa vai receber, ele disse que foi enviado com sucesso, invite enviado com sucesso. Vanessa vai receber um aviso. E aí, quando eu entrar aqui, ele já mostrou para mim, perceberam que agora entrou esse botão aqui, Bridge On. Então, eu posso brindar. O que eu posso fazer? A partir do momento que eu inserir as minhas referências aqui, eu posso brindar, eu posso cegar a Vanessa, para que a Vanessa não saiba o que eu estou fazendo, o que eu estou selecionando como inclusão e exclusão do meu documento. Entenderam? Então, eu venho aqui, faço alteração. Agora está aberto. Entendeu? Eu quero blindar. Fechado. Ok? O arquivo, na verdade, ele vai arquivar a sua revisão. E o delete, deletar a revisão. Então, você, na verdade, vai mexer sempre com show. Neste caso, que você tem 2 revisões aqui cadastradas no seu Raya. Tá? Aí eu vou entrar aqui na minha revisão. Show. Eliana, depois você pode mostrar como é que você chegou nessa tela para fazer o convite? Porque a Rita não achou. Rita, você fez o login, a senha, entrou no Raya. Nesse caso aqui, eu te mostrei que posso ter 2 revisões, 3, 4. Então, a revisão que eu estou selecionando é EndNote e Raya em cima. Você clica e aparece um menuzinho. Você ainda não entrou no conjunto de documentos. Na verdade, a gente aqui, nesse caso, nem tem documentos ainda. Para você ver os documentos, entrar para fazer a seleção é show. Para você convidar colegas para selecionar as suas referências, quem vai selecionar com você? Quem é que vai participar desse artigo? Invite. Aí aqui você tem a opção colaborador, tradutor, visualização. Você pode colocar quantos e-mails você quiser. Então, Vanessa Mendonça, @hu, eu posso... Era vírgula, se eu não me engano, né, Vanessa? Acho que era vírgula. Acho que é vírgula, sim. Vírgula, uma vírgula, coloca o segundo e-mail. Se você tiver 2 colaboradores, 3 colaboradores, você pode colocar direto. Você não precisa colocar 1 a 1. E uma mensagem que você vai mandar, na verdade, avisando. A revisão sistemática. Se você quiser escrever um texto, você escreve. Ele só não aceita, se eu não me engano, que você envie sem mensagem. E o vírgula também, eu acho que é isso. Ele não deixa, ele está pedindo a mensagem. Está vendo ele clicando? Então, eu tenho que escrever. Eu coloco revisão sistemática review e dá OK. Entendeu? Agora, na verdade, a Vanessa vai ter lá no Ryan dela umzinho. Eu tenho numa outra conta o número 1, que é de uma revisão que a Vanessa me colocou como colaboradora. Entendeu? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou entrar e agora eu vou começar a alimentar a minha revisão. Show. Eu entrei aqui e eu vou selecionar os arquivos. Eu, na verdade, praticamente não tenho arquivos aqui. Eu vou selecionar alguns que estiverem no meu download. Então, vou pegar aqui aquele arquivo do PubMed que deu falha e vou trazer para cá. Ele aceita vários formatos. Aqui, se vocês perceberem na tela, aqui ele está dizendo quais são os formatos. O EndNote Export. Então, você pode ir no seu EndNote. Aqui, no formato, você pode exportar as referências. Então, eu vou exportar agora. Deixa eu voltar aqui. Eu vou escolher Sinarral Novo. Sinarral Novo, eu posso fazer EndNote Export, eu posso fazer RIS.
O Raya vai aceitar todos. Vocês estão vendo o EndNote aí? Sim. Então, eu estou em formato. O último ícone é exportar referências. EndNote Export ou RefManRes. Os dois vai dar certo. Quando você exportar, ó, eu já exportei, ele vai para o meu desktop, lá para o meu download. Exportei, Ryan. Deixa eu fechar isso aqui, que isso vai dar confusão. Eu estou com muita coisa aberta. Ryan, Select Files. Então, você clica aqui e vai buscar o seu artigo lá, o seu arquivo de exportação lá no desktop, no download. Eu vou pegar aqui o export, que é esse da Sinarral, tem 8 documentos. E aí ele busca, você vê que ele completou. Aí você diz assim, continue. Qual a questão? Importante isso, ó. Ele, na verdade, exportou com o nome, Export List. Então, para que você possa identificar, o ideal é que você renomeie esses artigos, Eu coloco, na verdade, o nome e coloco em caixa alta. Vou até fazer isso logo com o PubMed, porque senão você, quando entra aqui, você perde a referência de qual base você está falando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir esse conjunto. Ai. Deixa eu ver se foi. Aí eu vou pegar o Sinarral. Completou. Continue. Agora ele está aqui, Sinarral. Tá vendo aqui, ó? Só que como ele tem essa escrita aqui, a upload referência, você não consegue ver. Mas se você clicar aqui, você consegue saber que é da Sinarral as referências. Ok? Se você puxar também, ó, você consegue saber. Para você ter essa noção de onde está vindo essas referências. Tem gente que gosta de ter esse controle. Eu vou ampliar um pouquinho para que vocês consigam ver nesse momento. Aí eu vou voltar e vou buscar novamente. Ó. Aqui eu tenho Add New. Vou buscar Select Files. Está lá no meu download, PubMed. Continue. Aí ele está aqui, ó, PubMed. Olha, você vê que ele está contando 150 de 440. Quanto mais registro, mais ele demora. Ih, secou. Foi. Agora a gente tem um total aqui de... 448. O que houve aqui? O meu está 58, vocês estão vendo? Sim. Tem uma diferença. Você está vendo, Vanessa? Está percebendo? Aham. O indeciso era para ter 448. Ele não atualizou em algum lugar. Aqui ele colocou 448 lá, não. Peraí, deixa eu dar um F5. Ai, obrigado, senhor. Atualizou, tá? Só um tempinho de atualização. Então, eu tenho 440 do PubMed, tenho 8 da Sinarral. E assim eu vou fazer. Vou colocar de todas as bases. Aqui, na verdade, eu trouxe os meus conjuntos para cá. Ele identifica para você os indecisos, maybe, talvez, dúvida. Estou com dúvida, não sei. Posso marcar. Vou incluir, vou excluir. A marcação, criar o rótulo ou usar as reações que eles já sugestionam aqui para cada um dos meus processos, para cada uma das minhas escolhas. Tanto para exclusão eu posso indicar os critérios, quanto para inclusão eu posso indicar se é síntese, ou se é para introdução, ou se é para discussão. Você pode ter autonomia nisso.
Você faz o que você achar melhor. E tudo isso vai ficando marcadinho. Ó. Então, já entrou mais um label aqui, que é da revisão integrativa. Em relação aos critérios de inclusão, o Raya também permite que você cadastre. Ele faz, na verdade, uma seleção de palavras, é aleatório, ele faz um filtro dentro do conjunto que você inseriu de referências, e aí você pode até usar esses filtros. Ele sugere aqui como inclusão. Por quê? Porque, em geral, os estudos de revisão sistemática, eles são de intervenção. Sendo de intervenção, eles consideram mais como tipo de estudos os ensaios clínicos, o ensaio clínico randomizado. Eles fazem muito intervenção com placebo, né? A intervenção, comparação placebo. Então, o que o sistema Raya faz? Ele pega aqui palavras que são as palavras que provavelmente seriam palavras de artigos primários que seriam incluídos na minha revisão sistemática e me sugere. Não só esses que estão em tela, mas eu consigo ver outros. Assim como ele pega palavras que não seriam passíveis de inclusão e também me sugere. Por exemplo, ele me sugere como exclusão aqui reviews. Esse trials, você vê que é confuso. Então, esses que eles cadastram não é muito interessante, mas ajuda bastante. Porque, na verdade, o que eu consigo fazer aqui? Ó? Eu tenho sugestões, more. Aí aqui, ó, eu tenho roedores. Eu tenho 3 artigos que são de roedores. O meu estudo não contempla. Não é esse meu interesse no estudo. Então, eu posso selecionar. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Ele não está atualizando. Deixa eu ver no mouse. Está mostrando. Ele é um filtro mesmo. Então, eu consigo fazer a marcação. Consigo marcar. Ah, marcou um. Esse aqui é de porco. Aí eu clico nele, venho aqui e excluo. Ah, tá. Esse aqui é animal. Aí eu venho aqui, eu já excluí. Não, ele mudou? Não mudou. Mudou? Não. Está marcando os 2. Aí o animal também eu já fiz. Já fiz? Já fiz. Deixa eu ver o mice. Mice. Esse eu não fiz. Então, tipo assim, eu vou tirar todos os animais do meu conjunto. Aí eu venho aqui, excluo. Então, é um facilitador. Mas, além de você usar... Além de você usar as palavras que ele sugere para você, você pode incluir aqui, ó. Você pode incluir... Deixa eu ver aqui. Que não costuma ter. Animals. Animals. O que eu cadastrei agora, ó, não tem nada. Aí eu vou deletar. Eu deleto a palavra, eu não deleto as referências. Eu consegui deletar aqui, na verdade, se eu quiser tirar isso tudo aqui, eu posso tirar e incluir só as minhas. Eu posso tirar todas, eu não estou tirando referência, tá? Quando eu deleto as palavras-chave para exclusão e as palavras-chave para inclusão, eu não estou deletando o conjunto de 448, não. Eu estou deletando só as palavras sugeridas. Eu posso deletar tudo que o Ryan sugere e incluir só as minhas. E como é que eu faço para incluir? Eu venho aqui tanto para exclusão quanto... Ó, eu posso limpar, ó. Limpei. Aí eu volto aqui, ó, adicionar. Aí eu vou incluir uma palavra aqui. Deixa eu ver aqui o que eu vou colocar para exclusão. Mouse já tem. Intestinal. Incluir. Aí ele apareceu aqui, ó. Tem 3 palavras com 3 artigos com intestinal. Eu estou usando palavras aleatórias, né, gente? Mas vocês vão pensar nos critérios ou de palavras frequentes que possam não interessar para fazer essa exclusão. Então, aqui, 2 eu já selecionei, eu vou no segundo e vou excluir.
Então, eu posso criar palavras, eu posso cadastrar palavras, posso pensar em categorias de exclusão, isso já está definido para uma revisão, então basta você cadastrar aqui. Só que a gente tem que pensar em conseguir recuperar isso do conjunto. Então, também não adianta você usar o critério da forma como está lá, aqui, porque ele não vai buscar a palavra. Aí, o ideal seria, quando você quer registrar o critério de inclusão e exclusão, esse aqui é excluído. Então, eu venho aqui em reação e vou colocar animal, porque é o meu critério de exclusão. Então, eu posso cadastrar aqui no Ed o meu critério de exclusão, e aí eu vou colocar o critério de exclusão em todos os artigos que eu excluí. 1, 2, 3, quantos critérios você, na verdade, cadastrar. Vou colocar aqui, ele já tem, mas eu vou colocar aqui revisão. Eu vou inserir. Aí, agora, ele já tem revisão como um critério, entendeu? Aí, como uma reação. Aí você coloca. Aí, o que vai acontecer? Ele vai passar até aqui. Depois você vai no fluxograma, se você quiser, o correto seria isso, você registrar o total de exclusões pelos critérios. Isso deveria ser assim, mas, em geral, não é. Da mesma forma que você pode ir classificando as suas inclusões. Entendeu? Então, você também pode fazer isso. Deixa eu vir aqui no indeciso. O Raya tem essa questão, principalmente quando a gente está dando aula, acho que por conta do Meet, ele fica um pouco mais lento. Aqui. Aí, agora, eu não sei se a Vanessa consegue entrar aqui nessa versão. Essa versão aqui, eu acho que é o do bibliotecária Eliana Rosa. Então, deixa eu entrar, deixa eu mandar para o... Não sei se você pegou, Vanessa. O quê? Você pegou meu e-mail? Para você me cadastrar aí como Tá. Nesse colaboradora. aqui, tá. Me manda um e-mail no chat aqui que eu cadastro. Tem um negócio aqui, está dizendo que está dando falha na gravação. Já foi. Né? Tinha parado, agora voltou. Tudo certo, gente. Resolvi. Só um momento, pessoal. Vou mandar no nosso grupo. Tá bom. Na verdade, é bibliotecária Eliana Rosa, @gmail. Uhum. Deixa eu... É porque eu acho que é nesse que eu estou. Você quer que eu convide você para um... Isso. Tá. Deixa eu pegar aqui o meu. Invite. Eu vou ter que dar um confirmar, né? Coloquei errado. Deixa eu colocar aqui. Mandei, Eliana, vê se você recebeu aí. Dá um atualizar. Recebi aqui, gente. Aproveita, ó. O seu convidado, o participante, vai receber aqui um aviso, né? Acessar a revisão. Eu fui para a revisão da Vanessa, na verdade. Deixa eu sair. Deixa eu dar uma atualizada, porque aí eu entrei no seu, Vanessa. Atualizei. Ele abriu direto a revisão que eu convidei, né? Uhum. Agora eu atualizei e vou voltar para as minhas revisões. Porque aí, ó, quando eu entro agora aqui, percebam que agora eu tenho um colaborador, que é a Vanessa. Não, a Vanessa colocou o meu mesmo, né, Vanessa? Você está colaborando pelo contrário. Você compartilhou a sua revisão comigo. Foi. Eu que tinha que cadastrar você. Mas aí, bom, tudo bem, porque eu que estou mostrando a tela aqui, só que agora, ó,
vocês já viram alguma coisa diferente em tela, né? O Raya, além da gente marcar lá, quando você volta para a tela inicial, ele te mostra estatísticas de quais registros, a quantidade de registros, né? Um gráfico indeciso, em dúvida, incluído, excluído. E ele vai dando tempo também, ele te dá a porcentagem aqui de trabalho que ainda tem, e ele está mostrando para mim uma outra, na verdade, porque esse não é o meu conjunto. Mas se a gente estivesse falando da mesma revisão, você conseguiria acompanhar o trabalho da Vanessa e da Eliana, o tempo, né? Não é que seja uma desculpa, na verdade é só uma funcionalidade do Raya em termos de acompanhamento do trabalho, entendeu? Então, de imediato, quando você entra a partir do momento que você passa, eu estou fazendo a Vanessa também, o próprio sistema ele começa a te mostrar. A Vanessa não está aqui, na verdade, colaborando com o meu. Ela me colocou em outra revisão, né? Eu fiz o raciocínio errado. Mas, porque, na verdade, eu queria mostrar, nesse momento, ele não está brindado. Ele está brindado, né, Vanessa? Tá, tem que apertar, fica off. Blind off, aí ele tira o cegamento. Pois na verdade, você teria que fazer uma seleção. Eu teria que mexer aqui. Você teria que mexer, porque eu já fiz algumas análises aqui desse. Aí você teria aí que fazer algumas. Você está no meu, não é? Não, eu estou no meu. Eu fechei o seu porque. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu abrir aqui, desculpa. Deixa eu abrir. Deixa eu fazer umas análises aqui para você poder. Aí você vai ter que postar, na verdade. Você que vai ter que postar. Porque você, na verdade, não está. Eu posso fazer aqui com você. Eu fiz algumas dessas. EndNote, Raya Ensino. Aqui, já apareceu. Está aparecendo? Já. Estão vendo aqui, gente? Neste momento, foi tirado o cegamento. Tá brinde off. Então, vocês conseguem ver. Só quem consegue tirar o cegamento é o responsável pela revisão. Então, na verdade, eu é que tiro o cegamento. Então, agora eu estou sabendo que a Vanessa excluiu o registro que eu incluí. Isso vai fazer o quê? Isso vai gerar aqui, percebam aqui, um conflito. Então, o sistema mostra o conflito para vocês. Só que quando você está blind on, você não sabe. E esse é o ideal. O ideal é que você faça o processo de seleção cego. Você vai fazer todo o seu processo de seleção, aí vai ter um momento que você vai sentar e vocês vão analisar os conflitos e as dúvidas. Com a participação do desempatador ou não. Mas o importante é esse trabalho, essa visualização que o Ryan dá para vocês do processo de seleção, de tudo que vocês estão fazendo dentro do Ryan, entendeu? E aqui, em relação às decisões, aparece o nome da Vanessa, aparece o meu nome. Então, em relação à minha revisão, na verdade, eu já tinha feito o seu cadastramento antes, né, Vanessa? E aí, aqui, a Vanessa aparece para mim. Mas ela apareceu, na verdade, a partir do momento que eu abri o cegamento. Ela não aparecia antes. Por isso que eu fiquei confusa. Mas, assim, marca mais um, Vanessa. Marca o revisão integrativa. Farmacológica. Tá, peraí, deixa eu achar aqui. Revisão integrativa. Tá aqui. Tá, deixa eu marcar, incluir. Aí já apareceu aqui, Vanessa incluiu. Só que isso você pode optar. É recomendável, quando você começa uma revisão, que os participantes façam uma porcentagem para equilibrar, para igualar, para entender se o processo e o entendimento em relação aos critérios está correto. Entendeu? A verdade é que a gente, assim, a experiência da gente, o que a gente vê é que as pessoas fazem revisão sozinhos. Entendeu? Mas não pode, não deve. Metodologicamente está incorreto. Está errado. Entendeu? Então, o Raya colabora nesse sentido. Entendeu? E é assim, muito interessante, porque até você pode levar esse gráfico para o seu texto um pouco mais à frente, o resultado desse gráfico,
Enfim, o RAI está chegando agora. Ele está vindo agora. Eu aprendi graças à pandemia. E mais uma coisa boa num conjunto de coisa ruim. Que a gente tem que tirar os benefícios também. Então, a gente aprendeu muita coisa, teve a oportunidade de aprender muita coisa. E o Raya foi uma das coisas que eu aprendi, que as meninas aprenderam também nesse momento de pandemia. A gente não usava o Raya antes, a gente usava Excel. Entendeu? Porque dá para fazer a exportação para o Excel com todos os elementos da referência. Dá para você fazer uma exportação, até para algumas pessoas é uma opção. Você pode exportar todo o conjunto, as 448 referências, a gente já exportou até 1.200, 2.000 referências para o Excel com autor, título, journal, palavras-chave, resumo, e aí você coloca mais colunas para usar, excluído e incluído. Manual, completamente manual. Para algumas pessoas vira uma tragédia grega, né? Então, eu acho que o Raya, nesse sentido, ele preenche bem, ele facilita bastante. Vamos lá, Vanessa. Show. O que mais, hein? Você quer mostrar que dá para exportar depois que você analisa? Sim. Dá para mandar? Aí, você consegue exportar aqui as suas inclusões e as suas exclusões também. O que você quiser exportar depois, você consegue fazer essa exportação. Então, você tem aqui um export, e aí ele te pergunta, todos? Ou você vem aqui... Acho que é isso, né? Não. Decisão include. Cadê que não alterou? Ele aparece aqui, só o conjuntinho, não aparece, Vanessa? Oi, aparece. O total. Mas todos tá o mesmo número, né? Também uma Tá o quantidade. mesmo número. Ele aparece o total que você escolheu. Deixa eu esperar um pouquinho para ver se ele atualiza. Você pode pegar e exportar, na verdade, o label, as reações. Você pode jogar os dois, pode jogar tudo, na verdade. Você pode fazer isso. Só que aqui você está exportando só o que interessa. Você só vai exportar isso. Então, aqui, ó, quando eu faço isso aqui, normalmente ele altera aqui. Ele me diz exatamente o que eu estou exportando. Não sei o que ele... Vamos ver se no export ele faz. Vai me mandar por e-mail. Engraçado. Mas eu acho que ele foi só o label mesmo. Eu tenho certeza que ele mostrava para mim aqui a deixa eu testar quantidade. aqui no meu. Oi? Vou testar aqui no meu se ele... Entenderam, gente? Porque, na verdade, eu tenho X conjuntos por label. Eu posso só mandar isso. Eu posso mandar só... Aqui eu estou mandando só os incluídos. Então, você pode fazer isso. Só mandar os incluídos para você. Entendeu? Exporta. Você vai exportar, na verdade, ele manda para o seu e-mail. No seu e-mail, deixa eu ver se foi. Foi. Aí você vai fazer a exportação, vai ter que clicar, é chatinho. Clica, ele vai fazer o download no formato zipado. Você abre, tá aqui, ó, os artigos. Aí você importa, tem que fazer como a Vanessa explicou naquele momento. Como ele está dentro do WinRAR, você não vai conseguir fazer essa importação. Você tem que levar ele para uma outra pasta, copiar, área de transferência. Vou jogar aqui na área de trabalho. Aqui, artigos. Aí eu vou lá no EndNote e importar. Coletar, importar. Deixa eu ver aqui se veio. Article. Refman-Ries. Vou jogar aqui no... Vou jogar novo.
Ryan. Vê se dá certo. Eliana, tem uma pergunta aqui da Amanda, eu não sei se eu entendi direito. Como exportar para fazer testes de concordância entre avaliadores? Aí ela colocou entre parênteses CAPA, CA, Então, você tem o CAPA tem um software, é isso? Amanda? Isso, ela falou que é. Então, você tem que ver se ele aceita esses formatos de exportação. Eu, sinceramente, a gente nunca fez isso. Mas, em geral, quando você tem um software para essa finalidade, o CAPA provavelmente deve aceitar um RIS, entendeu? Aí você vai fazer o formato RIS, é isso que você vai ter que fazer. Tem que ver, entendeu? Eu não sei. O que a gente consegue fazer, você está falando de exportar do Ryan, não é isso? Ela falou do Ryan. Então, os formatos que a gente tem de exportação é exatamente o que ele dá para a gente. Ele tem um formato CSV, não sei se é compatível, né? Que é Excel. Isso que precisa ser visto. Na verdade, você tem que verificar, porque eu tenho o RefMan, o Bibitex, que é um outro gerenciador, o EndNote e o CSV. Quer dizer, se o CAPA ele aceitar o CSV, ótimo, porque o CSV é Excel, entendeu? Então, eu não sei. Você tem que ver os formatos de importação do CAPA. É sempre assim. Quando a gente está no EndNote, quando a gente está no Mendeley e a gente quer converter uma coisa para outra, da mesma forma que o RAI aceita RIS, aceita Export EndNote, aceita o formato NBIB do PubMed, entendeu? Então, é o software que vai te informar o formato de entrada. Se ele tivesse, você tem que verificar isso, se ele aceita RefMan ou se ele aceita CSV. Ele não vai aceitar, talvez ele aceite EndNote, porque até faz muito sentido, porque é para teste de concordância, entendeu? É isso que você tem que verificar. Não tem uma fórmula daqui para o CAPA. É saber qual é o formato de entrada para o CAPA. Entendeu? É isso. Respondi? Acho que sim, estou esperando aqui para ver se a Amanda escreve alguma coisa. Sim. Ele tem aqui um delete duplicatas, eu nunca risquei, tá? Porque, na verdade, quando o sistema, o Ryan, o EndNote, eles fazem identificação de duplicata, isso é uma leitura de máquina que vai buscar similaridade entre os registros. Então, a Vanessa mostrou. Se o título está... Por exemplo, eu vi um título que estava com subtítulo e o outro sem subtítulo. A revista está abreviada, a outra está por extenso. O autor está por extenso e o outro está abreviado. Isso vai fazer com que o sistema confunda. Aqui, essa opção de delete, de deletar, detectar duplicações, vamos ver se isso vai funcionar. Não funciona, porque a minha experiência nesse caso aqui, a minha experiência é que ele, automaticamente, quando você insere os conjuntos, ele já mostra, ele faz isso automático. Você não precisa fazer essa detecção aqui. Entendeu? Esse ranking aqui, eu nunca usei. 40 decisões. Não sei. Já tem 40, não, né? Será que ele está falando do seu, Vanessa? Não sei. Oi, vocês me ouvem? Sim. Sim. Sobre a duplicata, na verdade, ele é bem sensível, ele vai identificar o percentual de duplicata entre os artigos. Então, vão ter artigos que têm 65% de duplicata, mas não necessariamente é uma duplicata. Por isso que eu falei que ele é mais sensível nesse sentido. Então, ele vai identificar muito mais duplicatas, mas ele não vai deixar de identificar aqueles que o autor aparece diferente, por exemplo.
Entendi. Mas aí, no caso, Eliana, você está aí? Eu não entendi. Você pode repetir? Você Mas aí, pode falar um pouquinho mais alto para mim? Você observa isso? É dentro do conjunto da revisão que você criou? Os duplicados, todos os arquivos que tu acrescentar ali na pasta da revisão, tu vai detectar. E aí ele vai mostrar ali, quando tu clica em duplicados, vai ter tipo uma pastinha. E aí quando tu coloca em detectar, que é o detect ali embaixo, ele vai mostrar os dois títulos e resumos do que ele identificaram como duplicato e vai aparecer, tipo, o percentual. Então, tá ali 65%. Então, esses dois artigos têm 65%, são 65% iguais. Então, e não necessariamente é o mesmo. O que acontece? Você está me explicando a relação da detecção de duplicatas, é isso? Isso. Então, fala de novo, porque, sinceramente, eu não escutei. Está muito baixo para mim aqui. Essa porcentagem é assim, por exemplo, o título, como a Eliana deu exemplo, tem um título com o subtítulo e no outro tem só o título. Aí ele vai identificar quantos por cento um é igual ao outro, para você fazer a avaliação e depois tirar a duplicata, é isso? Isso. Ah, perfeito. Eliana, você consegue colocar sua tela do raio? Para mim tá branco, eu não estou vendo. Consigo, é porque o que acontece? Quando eu estou na tela do Meet, o raio some, eu tenho que voltar aqui, pronto. Então, aqui na detecção de duplicata, vamos lá. Agora apareceu duplicata aqui, 8. Uhum. Você vê? Percebeu, Vanessa? Aqui, ó, 8 duplicatas. Sim, percebi. Aí você clica nas 8 e consegue usar isso. Aqui é 8. Aí eu tenho que entrar. Aí, ó, você tem que fazer o seguinte: são 8 nesse caso. Resolver duplicata. Entendeu? Só que eu tô achando estranho porque tá faltando algum outro dado. Tá. Resolver. Aí você tem que clicar no resolver duplicata. Como acho que agora eu tô entendendo. Como eu marquei aqui detectar duplicação, ele está dizendo aqui 91%. Aí eu ainda tenho que decidir, deleto duplicata ou não é uma duplicata. Então, mas 91% em relação a qual outra? Cadê a outra? Na verdade, 90%. Não, eu entendi. É só rolar para baixo para ver o outro resumo. Desculpa interromper. Ah, tá. Não, por favor, eu estou aprendendo. Rolar para baixo em relação a esse conjunto, não. Em relação ao conjunto geral, não é isso? Não, em relação onde está o resumo mesmo, é só rolar. O seu tá tão baixinho para mim. Ué, eu não sei por quê. Agora tá um pouquinho melhor? Não, tá baixinho mesmo. Eu acho que é esse aí de baixo mesmo, Eliana, onde estava marcado 91%. Tá. Esse aqui? Esse aqui, gente? Não, aqui dentro. Cadê aquele? Isso, aí dentro. Cadê aquele 91%? Não tá aparecendo. Aí, esse. Olha só, eu clico nele, aí ele aparece assim, resolver duplicata. Isso. Aí, depois que eu entro nele, ele me diz a porcentagem. Que é o que ela agora rola para baixo aí. Acabou? Rolei. Ué. Aqui que você quer falar? Quem é que tá falando? Quem é que deu essa dica pra gente? Achei, Verônica. Achou? Achei. Aqui, ó, Penny. Aqui, ó. Esse aqui em relação ao primeiro. Porque ele tem esse palavrão, essa sigla, eu não sei o que é, o if and draw junto aqui, ó, 2 pontos. E aí ele diferenciou, mas o título em si, ele é igual. Ele só tem essa palavra. E os autores também. Por isso que ele dá a porcentagem. Deu para perceber? Sim, mas aí você tem que catar, então, né? É isso. Na verdade, eu acho que é uma informação a mais. Se tem 91%, então tem que procurar com cuidado. Entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido. Se ele estivesse aqui demonstrando
50%, 40%, pode ser que seja um título parecido, mas o autor é diferente. Alguma coisa nesse sentido. Esse aqui, Porque eu achei que a frequência aqui ele ficou como subtítulo, e aí o outro vem como título, ele é muito parecido, e o autor também. Talvez seja isso que faça demonstrar 91% de porcentagem. Entendeu? Qual é o nome da moça que falou isso para nós? É a Amanda. Amanda, muito obrigada, porque essa função eu nunca usei, estou usando agora e estou aprendendo. Então, muito obrigada aí pela contribuição. E aí, voltando, eu não lembro quem perguntou, vocês me desculpem que não dá nem para ver quem é que está na sala. A gente está aqui às cegas mesmo. Esse Meet não permite que a gente veja rostinho, veja nome, a gente tem que ficar aqui na tela. Aí, em relação a essa questão de verificação de duplicata, por que aqui é mais chatinho, né? Então, a gente já conseguiu entender. Eu primeiro tive que clicar para resolver a duplicação. Ele está me mostrando, porque eu acionei a detecção, na verdade, a porcentagem de duplicação. Ele está me dando uma opção de deletar, porque aí eu não me interessa ficar com o registro duplicado, ou não deletar, porque ele não é uma duplicata. Então, eu tenho que verificar. E aí, a gente entende que a duplicação ele vai estar nesse conjunto, nesse pequeno conjunto aqui. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deletar. Deletei. Aí, o que ele faz? Ele tirou, eram 8, não entendi muito bem essa conta, mas acho que eu resolvi algum aqui. Um foi para delete, outro foi resolvido. E assim eu vou fazer. Então, essa motivação que a gente não recomenda que você tire a duplicata aqui. Você vai ter muito mais trabalho do que no EndNote. É esse o sentido do que a gente estava querendo dizer, tá? Você tem como pesquisar dentro do Raya. Então, você pode vir aqui e pesquisar o seu registro, ao invés de ficar buscando. Deixa eu dar um F5. Aí eu vou buscar aqui. A Amanda está falando aqui que o único problema é que se você acrescenta outra base e tenta detectar duplicatas novamente, o Ryan deleta as decisões sobre as duplicatas já realizadas. Repete de novo, Vanicinha. O único problema é que se você acrescenta outra base e tenta detectar duplicatas novamente, o Ryan deleta as decisões sobre as duplicatas já realizadas. Tipo assim, você não colocou... Vai ter que refazer. Vai ter que refazer. Então, porque não faz muito sentido você incluir depois, né? Não faz muito sentido, mas se isso acontecer, esse grupo, essa galera aqui já sabe que não deve fazer. Entendeu? E a gente está aprendendo para passar para outros, porque eu também não sabia dessa informação. Também não é comum, a gente não faz... Quando a gente faz a revisão e inclui no Raya, já é para ir para a seleção, sem ter que entrar com outros registros depois. Então, assim, acontecendo isso, aí o grupo que está aqui presente já sabe que vai zerar e vai ter que refazer. Na verdade, aqui, ele não fez de imediato. Quando a gente inclui as bases, ele já identifica as duplicatas. Eu não sei por quê, eu acho que por uma questão de atualização, não fez. Realmente, vocês estão percebendo que eu estou tendo que fazer F5 o tempo todo. Mas, em geral, você, automaticamente, se ele bater, tem na BVS, tem no PubMed, tem veio da BVS, ele vai mostrar as duplicações. Eu não preciso fazer... esse trabalho de detectar, porque o sentido de detectar, então, eu estou entendendo que é para sinalizar a porcentagem em relação a duplicata a outra, entendeu? E aí a gente está recomendando, tenta não fazer isso. Como acontece? Porque eu posso pegar os documentos na BVS e aí meia dúzia de documentos vieram em espanhol. Aí eu fiz no PubMed. É o mesmo documento, mas ele veio em inglês. Aí eu vou para Scopus. Aí chego lá, é o mesmo documento, mas vem em português. Aí eu consegui ver alguns, mas não vi todos. Aí vai chegar aqui no Raya e vai ter duplicação. Ele também vai perceber. Ele pode te ajudar nisso também. Aí você já faz de imediato. Quer dizer, você só vai seguir
na verdade, para o processo depois que você resolver essa questão de duplicações. Pode acontecer um ou outro, mas você não tem que fazer no meio do processo. Aqui eu acho desnecessário fazer a detecção. Isso é para quem está usando direto, sem passar por EndNote, do meu ponto de vista. E aí aqui eu ia mostrar para vocês que você pode pesquisar aqui. Então, vamos ver se funcionou. 25. Então, vamos ver se tem aqui droga aqui na... Drugs. Aqui tem drug. Deve ter drugs aqui em algum lugar. Tá? Ou ele recupera também no singular. Mas eu consigo fazer pesquisa. Eu já fiz isso várias vezes e funciona. Tá? Então, você consegue pesquisar um registro pelo autor. Deixa eu ver se eu acho um aqui para a gente buscar. Deixa eu pegar esse nome aqui. Oi. Então, você pode pesquisar também. Aqui em All Reviews, você volta para o início. E aí, aqui, eu consigo continuar vendo. Eu posso incluir no meio do caminho um outro colaborador. Eu tenho um chat aqui, ó, onde está o meu nome, Eliana Rosa. Eu tenho como deslogar, sair do Ryan, mas eu posso conversar com a Vanessa. Cadê o negócio do chat, gente? Ah, sumiu, ele some. Ele fica some, do né? lado, ele fica ali, chat review, mas tem hora que ele some. Da outra aula também não achei. Ah, Eu gente, acho que ele fica ativo, se bem que o seu você compartilhou comigo, sim. né? Então ele fica ativo nesses compartilhados, mas tem hora que ele não aparece, não sei porquê. Vanessinha, primeira aula de Ryan, o que está faltando? Não, acho que você já passou tudo, Eliana, é isso mesmo. Uhum. E aí, gente, deu para entender? Não é obrigatório, tá? A gente está ensinando para vocês como enfim, a gente aprende, a gente ensina, tá? Então, a Amanda nos ensinou essa questão da detecção das duplicações. Então, isso a gente já vai passar para outros na próxima aula, tá? A gente vai aprendendo, a gente vai construindo esse conhecimento e vai dividindo com as outras pessoas. Hoje não tem as nossas carrapatinhas aí, hoje não? Tem, Flávia estava aí. Flávia? Hein, Eliana, deixa eu te falar, agora vendo a tua tela aqui, eu lembrei dos arquivados. Depois de 30 dias ele arquiva, né, a revisão. Aí tem aqui, ó, Show Archive de Review, você consegue recuperar a revisão. Ficar um tempinho sem mexer, ele arquiva. Se você ficar sem mexer, né, Vanessa? Me perdi 30 agora. dias sem mexer, aí ele arquiva. Boa lembrança. Então, isso é importante. Aqui ele vai arquivar, né? Ele vai aparecer archive, né? Não é isso, Vanessa? Ali naquela tela que você... deixa eu fechar aqui. No final das suas revisões, põe lá em All Reviews. Aí tem, ó, Show, aí embaixo. Show, Archive, isso. Ele vai aparecer todo arquivado. Se tiver algum arquivado, ele vai mostrar. Okay. Aí você clica e desarquiva, não tem problema. É isso, gente. A Amanda está ensinando bastante aqui pra gente. Posso ver copia aí, Vanessa, joga para a gente poder entender depois. Tá bom. Obrigada, Amanda. Amanda, obrigada. Tem mais dúvidas? O que a gente pode ajudar mais para vocês? As dúvidas que tinham aqui, a gente foi conversando no chat. Eu acho que... Tudo bem? Podemos encerrar? Acho que sim.